programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos conversar aqui com o decano da publicidade do Estado. Hoje, ele nem gosta mais de falar sobre comunicação, mas nós vamos falar assim mesmo. Que é Cassiano Arruda, professor, escritor, palestrante. Cassiano tem uma história, marqueteiro, tem uma história de vida dedicada aos negócios. E nada e nem ninguém mais expressivo para falar de negócio nesse momento que nós estamos vivendo do que um cara com a experiência de Cassiano Arruda, porque ele conhece todo o mercado daqui do Estado. Como as coisas começaram, como as coisas evoluíram, como as empresas de comunicação se expandiram ao longo do tempo, como outras, ao invés, entraram em dificuldades. Enfim, nós vamos fazer com o Cassiano uma panorâmica do papel das empresas e do mundo dos negócios na economia do Rio Grande do Norte. Eu sei que é uma economia combalida, eu sei que nós estamos enfrentando muitos problemas, que nós andamos para trás ao longo dos tempos, mas o nosso papel é discutir, é tratar as experiências que tiveram resultado, que tiveram êxito, e trazer para você a perspectiva de que possamos, enfim, construir um tempo novo, uma sociedade nova, uma sociedade menos preconceituosa com as empresas e mais proativa pelo desenvolvimento. Este é o foco desse programa desde quando ele foi criado. Nós temos que discutir a economia para fazer com que, ao desenvolvermos a economia, gerarmos mais condições de vida para os norte-riograndenses. Não é minimamente satisfatório que em pleno século XXI, em 2024, tenhamos mais de 1 milhão de norte-riograndenses na faixa de pobreza. 1/3 da nossa população, por aí, estão na faixa de pobreza. É muito. Então, nós vamos discutir sobre os negócios aqui no Estado e eu acho que vai ser interessante para você que tem o desejo de empreender, de fazer as coisas aqui nesse Estado e fazer diferente. Porque o que já foi feito e o que vem sendo feito, convenhamos, ficou superado, ficou para trás. Nós precisamos ser mais inventivos, mais criativos, mais ousados e mais inovadores. Cassiano Arruda, satisfação tê-lo aqui no mundo dos negócios. Olha, quando se fala em negócio, eu fico assim, poxa, o que é que eu vou fazer lá? Eu não salvei nenhuma empresa, não posso me chamar num grande empreendedor, mas eu sou testemunha ocular dos negócios da propaganda no Rio Grande do Norte. E é muito chato esse negócio, porque o cara viu, o outro viu, se esqueceu do parente. Primeiro, falando de propaganda, Sim. Eu tive o privilégio de participar da equipe, ou de aprender com a equipe da primeira agência de propaganda de estrutura moderna do Rio Grande do Norte. Ela se chamava Vesper Propaganda, pertencia a Fernando Luiz da Câmara Cascudo, filho do mestre Luiz da Câmara Cascudo, e aqui chegou por uma ocorrência política. Fernando tinha trabalhado em 1962 no Recife para João Cleófas, chamado João Três Quedas, e com a vitória de Miguel Arraes, ele ficou sem condições de continuar em Recife. E Fernando encontrou-se com Aloysio Alves, que era o governador do Rio Grande do Norte, e um cara que acreditava na propaganda e não tinha quem fizesse. Ele não tinha quem fizesse a propaganda dele. E Fernando Luiz chegou aqui, montou a sua agência, num sobradinho que tem ao lado da casa do bispo, do arcebispo metropolitano, a 2 passos da Igreja do Galo, e eu estava lá. Como tinha feito vestibular para a Faculdade de Jornalismo
e Fernando, que trouxe todo mundo, até Contínuo ele importou, mas ele queria ter uma equipe local. E foi à faculdade de jornalismo, fez um testezinho, eu sei que eu arranjei, me deram logo um apelido, negócio de propaganda, tudo é diretor, né? Mas eu não chegava a ser diretor, mas era assistente da diretoria. Na verdade, eu era um boy de luxo, Sim. que além de trabalhar em propaganda, eu batia nas pretinhas, quer dizer, era aprendiz de redator, mas tinha nas minhas funções algo sensacional que, se eu pagasse a vida toda, não me remunerava corretamente. Eu tinha 2 dias por semana, terças e quintas-feiras, a missão de sair da véspera da Igreja do Galo, descer a ladeira, passar pela casa do mestre Câmara Cascudo e pegar a correspondência dele. Ir até o correio e expedia a correspondência, abria a caixa postal e levava o que ele tinha. Só que, às vezes, dependendo do humor de Cascudo, eu tinha o direito, ou não, de conversar com ele. Se ele tivesse a fim de conversar, eu só saía de noite. Sim. Então, isso é um negócio sensacional. E a véspera foi uma marca, porque aí é o perigo de dizer, não, meu bisavô teve uma agência de propaganda. Não, eu estou falando uma agência de propaganda de estrutura moderna, sim, com departamentos de mídia, criação, tudo. Hoje não tem uma aqui em Natal, embora tenha até com maior número de Colaboradores. de funcionários, mas que seja diferente do que foi a véspera. Embora hoje, aí é que está, eu fui ultrapassado. Porque a propaganda que eu pratiquei e que ensinei, eu fui professor de comunicação publicitária durante 31 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela foi ultrapassada. O mundo digital botou a propaganda tradicional para trás, né? Totalmente. As agências hoje são todas focadas no mundo digital. E eu tive a sorte, Papai do Céu tem sido muito generoso comigo, eu tive a sorte de integrar uma equipe que melhor fez esse casamento aqui em Natal, que foi a Articê, incontestavelmente, porque se juntou com a Maximeio, que era a maior agência da área digital. E mais, as duas ficaram juntas, inclusive vencendo uma barreira natural que acontece entre o digital e o analógico. O analógico. Ou o offline. O on e o off. E o off, E pela própria situação espacial, ocupação de espaço, você tem as duas equipes trabalhando juntas. Integradas. Você acha que o mundo digital acabou com o talento na criatividade da propaganda? Claro que não. Porque deve ter um cara que tem talento para entrar no computador. Deve ter um cara que tem talento para fazer mais bem feito. Então, o talento é inerente ao ser humano. Esse negócio de... Eu não quero parecer aqui o velho homem das cavernas, sim, mas eu não aceito determinada, porque sempre aparece um salvador da pátria. Verdade. E você chega, vem para o programa de televisão aqui e começa a cagar a regra. Que foi isso, que vai ser aquilo, etc. Tal. Poxa, eu também trabalhei muito no chamado marketing político, que ainda não existia esse nome. Mas eu fiz por baixo, umas 30 campanhas.
porque aí tem a história da Vesper. Eu estava na Vesper, sabia como é que fazia. E a Vesper que veio para cá era basicamente a estrutura da agência que... Quer dizer, foi a Vesper que despertou, então, o marketing político para você? Rapaz, na verdade, teve um livro Sim. que eu li, e com licença aqui do meu conterrâneo, eu fui criado para ser político. Sim. Filho de político e de política, né? Pai político Papai e mãe política. mamãe política. E eu, na campanha de Ser Rosado, faz tempo, né? Eu era uma das sensações da campanha. Eu tinha 6 anos de idade e era o orador. Ah, é? É. Houve um comício lá em Nova Cruz e botaram Porpino para falar. Marechal Porpa. Marechal Porpa. Figuraça. Porpino sabia ler. Eu não sabia. Mas eu não aceitei ficar sem falar. Eu fiz o discurso. E o meu discurso agradou. E aí, no PSD, glorioso, eu tenho medo quando falo em PSD, eu chego me trema. Estou dizendo o PSD de verdade. O lá de trás. O PSD de verdade era uma religião e tal. E eu terminei entrei para o excreto do PSD. Quando tinha um comício ali perto, Nova Cruz, Santo Antônio, etc., o filho de Laura Arruda vem, então o filho de Laura Arruda aí falava. E aí é que está. Eu disse, por que você não foi político? Eu não fui, graças a Deus, porque, embora eu seja louco por política, embora eu procure valorizar ao máximo a política, mas o tipo de política que se fazia e que ainda se faz, uma política de muito assistencialismo, eu dei um desdobro. Por como? A minha casa, tenho testemunho aqui, hoje não é mais, mas é uma espécie de museu, era um comitê eleitoral. Mas não era um comitê eleitoral... A sua casa de Nova Cruz, lá no centro. Hein? Aquela casa do centro de Nova Cruz. Exato, a casa Conheço do lá, Cid. conheço lá. E, então, eu comecei em jornal. Papai era um sujeito ele tinha o pavio? O estupim, deu o pavio Pavio dele, bem curto. curtinho. É. E encontrei papai irritadíssimo com o governador, com o religionário dele, Luiz, porque ele queria fazer, eu não sei quem era o prefeito, mas ele mandava, não sei se era mamãe, que mamãe mandava dele também. Ele queria levar uma patrulha de estrada. Patrol hoje. Patrol, né? etc. Tal. E não conseguiu. Estava um mês lutando nesse negócio. E ele me disse, naquele tempo não tinha celular, mas eu peguei um telefone e liguei para o diretor do DR, um querido amigo que ainda vive e, graças a Deus, com muita saúde, Zé Maria Fabiano Veras. Nós nos tornamos amigos, porque eu cobria, tinha um programa grande de estrada no governo do Estado, eu cobria essa área. Eu disse, Fabiano, rapaz, como é que está para se arranjar aqui uma patrulha de patrol, etc., tal, para ir para Nova Cruz? Eu disse, manda amanhã. Mando amanhã e mandou. Eu digo, porra, eu vou ser político para não conseguir ter um mandato e não conseguir um negócio desse? Aí foi para comunicação, para propaganda. Hein? Aí foi para propaganda. Eu já estava dentro. Já estava, né? Eu preciso fazer um breve intervalo e nós voltamos já, conversando aqui com Cassiano Arruda no Mundo dos Negócios. Eu vou voltar para a área das empresas, porque ele foi para o marketing político, que também é negócio. Grandes negócios, por sinal.
É rapidinho, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando hoje aqui com Cassiano Arruda Câmara, extraindo dele aqui a experiência que ele tem ao longo do tempo. Cassiano, eu vou fazer digressões aqui a respeito de negócio. É possível ter uma economia que gere conforto para a população, uma economia que se desenvolve sem a presença de empresas, sem a valorização forte das empresas? Fica muito difícil. O mundo hoje, onde tem conforto, onde tem mais qualidade de vida, no mundo hoje, aqueles países que investiram, que acreditaram nas empresas, são os países que mais evoluíram. Como é que até hoje tem gente que não percebe isso? É impressionante. Hoje, né, a primeira coisa que a vida me ensinou a ser, é tolerância. Porque a gente, e principalmente quem trabalha com opinião pública, etc., tem a impressão de que sabe tudo. Sim. E não sabe. E não sabe. E não sabe. Então, vamos dizer, você me chamou para falar de negócio. Uhum. Eu, para falar de negócio, acho que sou um fracasso. Mas não Por quê? é, né? Se você empreendeu, empreende. Eu morro tranquilo porque eu fui dono de jornal. Um negócio sensacional. Eu passei minha vida toda trabalhando em jornal. E dono de agência de propaganda, e fez negócios pessoa física com marketing político, ganhou dinheiro, fez sucesso. Não, ganhei dinheiro médio. Mas foi remunerado. Sim, fui remunerado. Foi claro, bem remunerado. Claro. Nunca tive vergonha de trabalhar e ser remunerado. E nem se deve ter vergonha. Você trabalhando e ganhando seu dinheiro de forma limpa, honesta, você tem mais aqui dizer para dizer, eu fiz mesmo, ganhei mesmo, qual é o problema? Então eu tive essa experiência tem gente que tem de dono de né? jornal, um negócio maravilhoso. É. Eu passei uma semana muito feliz. Durou 8 meses. Sim. Eu empurrei minha herança dos meus pais no negócio e sou muito feliz de ser um sem terra, mas fui um com jornal. Sim. Porque você pegou a sua parte da herança da terra e vendeu e botou lá. Vendi ao doutor Lauro Arruda, Sim. que mamãe tinha me recomendado, e apliquei no jornal. No jornal. E ainda botei alguns amigos meus para perderem dinheiro no jornal. Sim. Mas foi uma experiência maravilhosa. É. Eu tentei. Em matéria de propaganda, é preciso que eu diga que eu fui sócio, éramos 3, da maior agência de propaganda dos anos 60, 70 até os 80, a Dum Publicidade e Promoções, que deixou para mim, eu sou feliz proprietário de um prédio na Ribeira que foi depredado, invadido, destruído por vândalos, ficando distante, o prédio da Dumbo, medidos 7 metros de uma repartição da segurança pública e com plantão. Cassiano, vamos falar um pouquinho sobre as empresas do Estado. Que imagem você tem das empresas do Estado? Muitas empresas tradicionalíssimas deixaram de existir. Se a gente for listar aqui, termina falando de empresas que nós temos proximidade com os familiares, mas, por exemplo, indústrias da área de confecções, como T. Barreto, como Reis Magos, Sorieden, depois teve o Curtume J. Mota, que era uma empresa tradicionalíssima, e várias outras. Muitas empresas foram embora. Porque a que você atribui essa fragilidade da nossa economia? Não é fragilidade da nossa economia. É próprio da economia a rotatividade. A rotatividade. E o Rio Grande do Norte é um estado que, por exemplo, se nós chegarmos aos anos 60, o Rio Grande do Norte vivia de uma monocultura. Todo mundo era plantador de algodão. Certo. Meu pai foi plantador de algodão, meu avô. Eu estou aqui por conta do algodão. Mas, e foram criados muitos mitos.
um dos quais o melhor algodão do mundo, a melhor capacidade, foi o bicudo que acabou. Mentira, não foi bicudo que acabou coisa nenhuma. Quem acabou o algodão do Rio Grande do Norte foi a falta de competitividade. Sim. 1 hectare de terra de algodão produzia 300 e poucos quilos. Você vai para o Centro-Oeste hoje, que são 6 mil quilos. Como é que você, com 300 quilos, vai competir com 6 mil quilos? Não dá. Então, o que houve, quer dizer, a história da rotatividade das empresas, primeiro, é difícil, eu não conheço empresa do Rio Grande do Norte de 3 gerações. E você teve toda a parte do algodão, grandes figuras, como João Câmara, do PSD. Sim. A chegada, por exemplo, semana passada aconteceu um fato que, se tivesse acontecido há 20 anos atrás, teria gerado um fuzuê grande. A empresa, o maior parceiro que o Rio Grande do Norte teve no ciclo do algodão, foi embora. E não disse nem tchau. É um grupo inglês chamado Machine Cotton. Tinha que... Passou a vida aqui, né? Não, tinha 6 empresas. Chegou a empregar 17 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Ela entrou aqui começando com a Fazenda São Miguel, Sim. ensinando a plantar algodão, a trazer novas tecnologias. E depois entrou na indústria. Aí foi para fiação, sobretudo, e tecelagem, né? e chegou à confecção. Então, a confecção, por exemplo, que o Rio Grande do Norte teve uma posição muito importante no começo dos anos 70, é o setor chamados aviamentos, é o setor mais perecível da indústria. Porque tudo é automatizado, mas ainda não inventaram um jeito de uma máquina para pregar botão. Sim. Então tem que ter uma costureirazinha, etc. Tal. E o Rio Grande do Norte conseguiu, exemplos isolados, no caso, eu atribuo o exemplo de Guararapes, puxou muita gente, houve um momento favorável, havia dinheiro, o dinheiro do chamado artigo 3418 da Sudene, que financiou uma dezena de fábricas de tecido, que pelo menos formou a mão de obra. E hoje, é uma alternativa para o Rio Grande do Norte. A diferença é que não é mais na cidade. É um problema do interior. No interior, a partir desse projeto lá que foi criado. Prosertão. Cassiano, o que é que você poderia dizer a quem está nos assistindo, uma pessoa jovem que está lá procurando encontrar um caminho para construir uma vida diferente para si e para os seus? O que é que você daria de recado? O que é que você poderia dizer? Rapaz, honestamente, eu fico encabulado porque eu não sei. Certo. Eu acho, e eu tentei empreender. Sim. E mais, eu vou aproveitar agora e fazer um comercial. Posso? Pode. Concorrente pode? Pode. Hoje eu participo, minoritariamente, da maior agência do Rio Grande do Norte e que se diferenciou de todas as outras. E o mérito não é meu. Por quê? Porque as outras não cresceram mais, porque não tinha como se expandir, não tinha mercado. Então, a ArtC Comunicação, ela tem hoje escritório montados em Natal, João Pessoa, Aracaju, onde Arturo, o homem da ArtC, está lá. E está se mexendo, participando de concorrência no Centro-Oeste. Quer dizer, está procurando negócio. E hoje essa ArtC emprega 78 funcionários. É uma luta.
É uma luta. E você junta 80% deles numa sala, onde se trabalha nela. Muito interessante. O que a gente sempre mostra às pessoas é o seguinte, que quando a pessoa quer, se ela for atrás, se ela acreditar, se ela tiver disciplina, ela chega onde ela quer. Em geral, a gente diz isso para mostrar às pessoas que é possível empreender e fazer diferente. Por quê? Porque a gente vive num ambiente, que é o ambiente aqui hoje do Rio Grande do Norte, lamentavelmente, é um ambiente refratário às empresas. É um ambiente que não valoriza as instituições empresariais, as ações privadas. Eu tenho uma visão um pouco específica disso. É que o governo usava a sua força, a sua capacidade de investimento na educação, que é a coisa mais importante, para quê? Para formar pessoas que tinham um objetivo na vida, fazer um concurso e entrar no serviço público. Sim. Esse era o retrato da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu me formei e onde eu tive o privilégio de ensinar. Hoje, esse perfil está mudando. Sim. Hoje, é impressionante a revolução que está acontecendo lá no Metrópole Digital. O IMD. Metrópole Digital. Por quê? Porque a turma não está pensando mais em ser servidor. Em concurso. Sim. Ela está pensando em startup. E como o mundo globalizou-se mesmo, eu acho que se está fazendo muita coisa boa. Certo. Cassiano, o tempo voou. Voou? Eu conversei aqui com o jornalista Cassiano na Rua da Câmara, com a visão de mercado que ele tem. Dava para conversar mais uma hora, eu sei disso. Mas é porque são tantas informações. Sei que na manhã do domingo, tendo tudo que fazer. Mas as pessoas eu querem. Acho que, Gena, sua estampa, seu prestígio vai permitir que um amigo ou outro, ele vi na televisão, como você está velho. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu agradeço muito a Cassiano Arruda. Nós vamos voltar a bater papo aqui de novo sobre essas coisas do Rio Grande do Norte. E nós voltamos no próximo domingo. A você um excelente final de domingo, uma excelente semana. Domingo que vem nós estaremos aqui com mais um programa Mundo dos Negócios. Até lá. Obrigado, Cassiano. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.